Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso podcast no RH Rio 2025, continuando com essas entrevistas maravilhosas. Eu estou aqui agora com a Gabriele Botelho, ela é diretora da BRH Rio. Gabi, muito obrigada por ter vindo aqui contribuir com a sua experiência. Queria começar te dando um espaço para se apresentar. Claro, eu que agradeço, Ju. Um prazer estar aqui hoje, nesse congresso maravilhoso, né? A equipe toda que estava planejando, organizando, fez um tremendo sucesso. Então, eu sou a Gabriele Botelho, sou diretora de Recursos Humanos para a América do Sul e diretora global de Inclusão e Diversidade na Viridian. A Viridian é uma empresa de tecnologia que presta serviços de geociência para operadoras do mercado de óleo e gás. Então, assim, a gente recruta perfis que são muito técnicos, com alto nível educacional, pessoas que têm pós-doc, doutorado, mestrado, e de áreas muito diferentes, né? Matemáticos, físicos, assim, são perfis muito complexos, eu diria. E nessa equação, a gente tende a esquecer o fator humano. E aí a importância dos recursos humanos dentro de negócios que são principalmente de tecnologia, e esse ainda, em particular, dentro do mercado de óleo e gás, que também é um setor bem tradicional. Sim, com certeza. E a gente estava conversando um pouquinho sobre esse componente relacional, como ele pode se perder frente a lideranças muito técnicas. Isso é muito comum, essas indústrias, às vezes, mais fortemente técnicas apresentam, mas é uma característica que a gente encontra em muitas organizações, né? Líderes que eles chegam a essa posição por uma expertise técnica, intelectual, mas eles não têm o manejo da gestão das relações humanas, que é uma das funções principais da liderança, né? Então, quais são os desafios que você vê no seu dia a dia relacionados a isso? Esse ponto que você trouxe, Ju, é super importante, porque é exatamente isso. A gente, não só a Viridian, né, mas várias outras empresas do mercado também sofrem do mesmo problema. Você contrata perfis muito técnicos, né, de competências técnicas, e esses perfis profissionais acabam sendo promovidos por pipeline de liderança, muitas vezes sem ter o perfil, nem a vontade de exercer um papel de liderança, né? Ainda mais quando a gente considera aí nessa equação essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que é a geração Z, né? Eles buscam muito mais um desenvolvimento na carreira técnica, porque eles são responsáveis pelos próprios resultados, né? Num olhar individualizado. Então, a gente tem feito todo um trabalho de reforçar essas relações, né? De reconectar as pessoas na vida real. E não só o fato de trabalharem, né, no processamento de dados, em análise de dados complexos e resolução de problemas, mas como é que eles conseguem fazer isso de uma maneira colaborativa. Quais são os ganhos de trabalhar em equipe, de se trocar ideias, trocar aprendizado, trocar informação. Você ganha agilidade no processo, você ganha um conhecimento que você não tinha com essa troca, você, de repente, descobre algo novo e aí você amplia a sua curiosidade no processo de aprendizado. Então, só tem ganhos. E aí, como é que a gente trabalha isso diariamente? Então, hoje, dando um exemplo pequenininho, a gente atela o pilar de colaboração dentro do programa de bonificação. É uma das métricas para você conseguir ter um bônus que seja agressivo. Então, a gente está tentando amarrar, né, o que a gente chama de soft skills dentro da nossa métrica de remuneração para que as pessoas realmente consigam exercer isso no dia a dia. E ainda com esse RH atuando estrategicamente, né, trazendo essas propostas, você acha que há muita resistência das pessoas a engajar nesses pilares de colaboração, né, de liderança humanizada? Como é que você observa isso no seu dia a dia? Muita. E ainda mais, aí eu vou chovendo molhado, né, com a inteligência artificial. Porque você já está numa posição em que você faz tudo muito sozinho, né? Eles ficam horas e horas processando dados, fazendo análise de dados individualmente. E com o uso de inteligência artificial, a tendência é cada vez mais esse isolamento autoimposto. Você não perceber a necessidade de estar com o outro, de colaborar com o outro, uma vez que você é responsável pelos seus resultados, você recebe, né, de acordo com a análise que você faz individualmente, e por isso que a gente atrelou uma proposta de bonificação a um pilar de colaboração, por exemplo. Não só colaboração, mas, por exemplo, capacidade de inovação também está na métrica de bônus. Porque aí a inovação vem da criatividade e do trabalho em equipe. Você, de novo, precisa das pessoas para estabelecer um processo criativo. Então, o tempo inteiro reforçando esses valores que são chave da organização e mostrando para os nossos profissionais o quanto esses valores eles vão levar para a vida deles, na vida profissional, mas também na vida pessoal. O quanto isso promove crescimento para eles, a troca entre os indivíduos, entre a liderança.
você falando isso me lembrou, a gente até falou disso já em algumas conversas aqui, você trouxe esse ponto também. Como cada vez mais eu vejo se desfazendo aquela ideia de separar profissional de pessoal. Durante muitos anos, a cultura organizacional pregava essa ideia, né? Não, deixa a vida pessoal lá fora. E eu vejo que não funcionou. Eu acho que a gente está reconhecendo que onde a gente vai, a gente tá. Eu acho que nunca funcionou, né, Ju? A gente antigamente falava muito, porque você usa diferentes personas, né, diferentes máscaras nos diferentes ambientes que você transita. Então, se você está em casa, você tem uma persona, no trabalho você tem outra persona, mas eu não vejo mais dessa forma. O ser humano está sendo analisado cada vez mais de uma forma holística. Não tem como eu entrar no ambiente de trabalho e deixar meus problemas do lado de fora. Então, assim, a Gabriele é a Gabriele de uma maneira total, seja ela no trabalho, seja ela em casa. E as relações humanas, quando fortalecidas, ajudam esses profissionais a enfrentarem problemas, a entenderem as diferenças de uma maneira positiva, né? Então, não é o fato de que você pensa diferente de mim, que eu não tenho que trabalhar com você, sabe? Eu não polarizo quando eu tenho relações humanas fortalecidas. Eu aproximo. Então, cada vez mais a importância da relação humana nessa equação do trabalho. E como é que a gente traz isso de volta? Porque, de novo, com o uso da inteligência artificial, as pessoas cada vez mais se isolando, eles precisam ver um valor agregado de mudar essa forma de pensar, essa forma de trabalhar e essa forma de se relacionar. Porque quantas ligações por dia você recebe, Jô? Sim, só meu pai e minha mãe, às vezes, porque eles Nem ainda fazem como os incas e os maias. E me ligam pra saber se eu tô bem. Nem a voz das pessoas a gente escuta mais, que não seja, de repente, só por um eles. áudio no WhatsApp. Sim. Então, a comunicação... E na velocidade 2.0. Porque você não tem tempo. Né? E para se conectar verdadeiramente, você precisa de tempo. Você precisa dedicar ao outro, você precisa dar tempo para o outro, você precisa estar disponível. Sim. E é sobre isso. Nesse mundo que nos convida cada vez mais a acelerar, a ter mais agilidade, a ter mais performance e resultado, como é que a gente dá um passo para trás e percebe que, ok, é importante, mas o que mais? O que tem além disso? Sim. Como é que eu tenho mais ganho através das pessoas, das minhas relações? E o isolamento que você falou que é fomentado pela inteligência artificial, ele vem, né, eu te escutando, pensei nisso, com essa falsa sensação de que somos independentes uns dos outros, quando na verdade somos essencialmente interdependentes. E me fez lembrar, quando, vou dar um exemplo, né, uma das inteligências artificiais, aquela mais conhecida, que você joga uma pergunta, e o que eu fico impactada observando é que a inteligência artificial, ela te mima. Né? Ela não basta ela responder. Ela fala assim, excelente pergunta. Você pode falar assim, isso é um microfone? Ela vai falar, excelente pergunta. Vamos lá a explicação de por que isso é um microfone. Não, quanto isso, inclusive, contamina com uma artificialidade do que é a troca. E fala com o que você trouxe do conflito e do desconforto. Porque quando você chega no mundo do trabalho, na hora de você trocar, seja com um par, seja com o seu líder, seja com a sua equipe, seja com uma outra área, não vão virar e falar, excelente pergunta, vamos aqui, né? Então, o impacto vai sendo muito mais profundo, pelo que eu estou entendendo. Com certeza. E, assim, as pessoas estarem abertas a escutar visões de mundo diferentes, a escutar formas de pensamento diferentes, que podem trazer algo muito novo e educativo para você enquanto ser humano. É a gente exercer nossa capacidade de tolerância. Você tolerar aquilo que é diferente de você, mas não necessariamente é pior do que você está apresentando, em termos de comportamento, atitude e fala. Então, e a diversidade nos convida muito a isso, né, Ju? E aí, fazendo um gancho com a diversidade. Porque o que é diversidade? É você ter a capacidade de interrelacionar, trocar com pessoas que pensam completamente diferente de você. E nessa interrelação, nessa troca, algo novo e muito melhor pode surgir. Porque é a minha experiência de mundo, com a sua experiência de mundo, que vai trazer algo muito melhor para a organização, para nossas relações interpessoais, para a nossa vida. Então, estar aberto a novas experiências, a novas formas de viver. Eu acho que é sobre isso. Romper um pouquinho com essa coisa umbilical que a gente tem, né? De se relacionar, nos relacionarmos a partir da própria projeção. Exato. E te ouvindo, eu entendi que é como se as trocas e os relacionamentos, a qualidade disso está nessa terceira coisa que acontece depois do nosso encontro, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo pensando, como é que o líder tem que falar? Como é que a pessoa tem que se expressar? Como é que o outro vai escutar? Mas existe esse terceiro elemento que você trouxe, que é o que acontece no encontro. Encontrou. Seja lá que forma é essa. Encontrou, surge
uma terceira coisa que acho que é o que traz o selo de qualidade para aquela troca humana. Perfeito. Eu, no início da minha carreira, eu trabalhei numa empresa francesa que tinha uma cultura de confronto, mas era um confronto positivo. Eu tinha uma ideia, você tinha a sua, a gente confrontava e desse confronto nascia uma ideia melhor para a organização. E é sobre isso. Esse confronto não precisa ser algo agressivo, negativo. Não, gente, é um debate positivo que promove crescimento, que amplia a visão de mundo e conhecimentos. Então, mas para isso você está aberto. De novo, aí eu volto a esse ponto que é muito importante, o quanto a gente está aberto, e valoriza essas trocas. Você acha que essa abertura, ela também tem um pouco a ver com a nossa cultura de pessoalizar? Né? Porque a gente tem uma cultura, às vezes, assim, de chegar muito manso, né? Eu não gostaria de usar essa palavra, mas vou usar só para simplificar, como se fosse mais melindroso, mas não no sentido pejorativo, né? Talvez uma sensibilidade, era isso que eu queria dizer, porque melindroso às vezes pode soar erroneamente. Mas uma sensibilidade maior nessas relações que, às vezes, por exemplo, uma cultura francesa. Né? Então, você acha que essa abertura também pode vir disso? Dessa coisa cultural que a gente precisa trabalhar? Como a empresa também pode fomentar isso? Exato. E assim, é ótimo que você trouxe esse ponto, Ju, porque eu trabalho numa empresa, como eu falei no início, que ela é multicultural, né? Uma empresa francesa, mas a gente está presente em 19 países e com culturas muito diversas. Então, eu tenho headquarter na França, nos Estados Unidos, com muitos chineses trabalhando nos nossos escritórios. Então, como é que a gente extrai o que de melhor cada cultura dessa pode promover para o desenvolvimento das nossas pessoas e para o nosso negócio? Então, assim, quando a gente olha para a cultura latina, no qual o Brasil está inserido, a gente é muito passional, às vezes, a gente é muito emotivo. A gente, às vezes, vê o trabalho como uma extensão da gente. Tem muito esse processo identitário com o trabalho. E, às vezes, a gente apresenta até com o nosso sobrenome corporativo. Gabriele da Veridian. Né? Tem muitos que fazem isso. E aí, como é que a gente entende essas particularidades, respeita cada cultura no seu processo de individualização, mas cria uma cultura que é da empresa. Né? Então, dentro desse grande caldeirão de culturas, qual que é a cultura da Veridian enquanto empresa? Qual é a cultura organizacional? Quais são os valores da organização? Que precisam estar inseridos no nosso contexto profissional, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí permeia código de ética, permeia tudo, né? É o DNA da organização. Então, por mais que eu venha de uma cultura latina, eu estou inserida numa cultura, que é a cultura da Veridian, multicultural, e que eu preciso aprender a navegar em diversas culturas. Então, dependendo do meu interlocutor, a minha forma de comunicar muda completamente, porque se eu estou falando com um americano, eu tenho que ser muito mais assertiva e direta, mas se eu estou falando com um francês, eu tenho que dar mais contexto para tomar a decisão. Então, é importante se analisar os perfis, né? E você acha que esse perfil de liderança técnica enfrenta desafios específicos na adesão a esses movimentos que a cultura tenta implementar? Com certeza, com certeza. O que a gente tem feito hoje na Veridian é cada vez mais ter conversas abertas, né? Legal. Conversas, às vezes, que são difíceis, não são simples de se ter. Eu lembro que no início da pandemia, um gestor falou para mim assim, porque a gente estava tendo uma conversa dessa, uma conversas difíceis, e aí eu falando, como é que você está suportando o seu time nesse momento difícil? E aí a resposta dele para mim foi, Gabi, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E aí isso me deu um clique em entender que cada ser humano é diferente e tem necessidades diferentes, mesmo quando a gente está olhando para o nível de liderança. Porque as empresas tendem a entender o perfil de liderança do organizacional. Então, para ser um líder na Veridian, essa pessoa precisa ter X, Y, Z competências. Mas antes das competências e habilidades, como é que é esse indivíduo? Quais são os valores? Como é que ele, sabe? Como é que é a história dessa pessoa? Porque antes de qualquer posição, nós somos pessoas, seres humanos, com desejos, com valores, com coisas que são muito profundas na nossa existência e que permeiam isso tudo. Então, é importante a gente ter esse olhar individualizado para a liderança, para entender o que motiva, e aí a gente constrói em cima desses motivadores, desses drivers que a gente chama, para isso ser algo genuíno, senão fica parecendo repetição de discurso vazio, que não comunica, não cria conexão, não engaja. E aí não acaba tendo o resultado que a gente espera, né? Você falou de conversas difíceis. Eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é: se você acha difícil ter conversas desconfortáveis, espere até ver o resultado de não tê-las. Né? Como é que você vê? Qual é o custo
da ausência do diálogo? Altíssimo, né? Começar pelo turnover. Se você não tem uma organização que comunica, e comunica muito, e aí quando eu falo organização, eu estou falando de todos os níveis da organização. Comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados. Se você não tem uma organização que trabalha essa transparência, é óbvio que tem coisas que não podem ser comunicadas, são confidenciais, fazem parte de processos de reestruturação, mas aquilo que a gente pode comunicar, a gente deve comunicar. O pior que pode acontecer é o funcionário ou a funcionária se sentir no escuro, se sentir, não ter certeza para onde a empresa está indo, se pode confiar ou não, se tem que permanecer ou não naquele contexto, né? Tendo medo da permanência dela ali, se ela vai perder o trabalho dela ou não. Então, é super importante você ter uma comunicação com a sua equipe. E a liderança é fundamental, porque essa comunicação, no que tange a liderança, não é só comunicar estratégia, é comunicar indivíduo com indivíduo. É entender quais são as dificuldades, entender quais são os anseios, como é que esse líder pode apoiar e suportar essa colaboradora, esse colaborador a ter um desenvolvimento de carreira, um crescimento profissional na organização. Tem muita gente que não gosta desse termo. Simon Sinek, ele fala muito que o papel de liderança é um papel de pai. E eu concordo com ele, porque é isso, é sobre o cuidado, é sobre você ver a pessoa se desenvolvendo, crescendo, adquirindo novas competências. E você estar ali por ele, pelo seu time, né, por ela. Porque, assim, por mais que você fale, é porque a gente é responsável pelos resultados, mas quem entrega os resultados são as pessoas. Tudo na organização se resume às pessoas. Eu apresentei a Viridian no início, dizendo que a gente é uma empresa que presta serviços tecnológicos. Quem desenvolve as tecnologias são as nossas pessoas. Quem desenvolve as plataformas? As nossas pessoas. Então, é sobre isso, né? A importância das pessoas nas organizações. E, por isso, essa importância desse resgate das relações humanas. E com a tecnologia avançando a galope, eu acho que essa contradição do humano e do tecnológico vai se manifestando mais. E é um Cada super vez desafio mais. RH, né? Como dar conta desse contexto. Você estava falando sobre liderança e comunicação, a gente falou também sobre conversas. Como você acha que o feedback entra como um recurso para tudo isso que a gente conversou? Então, muitas empresas, né, o que elas têm feito? Estabelecido momentos durante todo o ano de feedback, né? Lá na Viridian a gente também tem isso, a gente chama de check-in. Então, a cada quarter, a gente tem um momento de check-in que é formalizado na ferramenta de desempenho. Mas, para além desses momentos formais, o feedback, para mim, é uma coisa contínua, né? É uma coisa que você não tem que ter um momento no mês ou no ano para parar e dar o feedback. Você tem que ter o costume de ter uma relação com seu subordinado e subordinada, uma relação, de novo, aberta, né? De construção. E digo mais, não é só o líder dando feedback para a pessoa colaboradora, é a pessoa colaboradora dando feedback para a liderança. Porque existe um papel também de desenvolvimento dessa liderança que o subordinado e a subordinada precisa exercer. E às vezes só essa pessoa tem essa informação. Tem essa visão. Né? Ao mesmo tempo, o líder precisa criar um espaço seguro para que isso aconteça. Para isso multifatorial esse processo. Exatamente, Ju. Não é uma coisa simples, é bastante complexo. Mas daí a cultura organizacional, a importância da cultura organizacional que sustenta esses processos de abertura, de construção, dessa comunicação, que seja uma comunicação mais transparente, objetivada, com o processo de desenvolvimento das pessoas colaboradoras, sabe? Considerando tudo isso que a gente falou, considerando a sua larga e rica experiência, o que te entusiasma a seguir no mundo do RH? Eu sou apaixonada pelo RH, né? Assim, é até difícil falar, me emociona. Hoje de manhã na palestra do Nauber, que foi incrível, né? Aqui no Congresso, eu me emocionei também, porque é sobre isso, é sobre propósito. É você fazer algo que ecoa de uma maneira tão profunda em você. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu quero que mais pessoas cheguem onde cheguei. Eu quero que mais pessoas queiram trabalhar em RH. Eu quero ver a mudança acontecer nas lideranças, nas organizações. Eu acho que a gente tem um papel muito importante de cuidar, né? Tem profissionais que não gostam desse termo, mas eu acho que ele é fundamental, porque é cuidado. Porque, de novo, é muito número, é muito dado, é muito processo, é muita política. E as pessoas estão nesse meio do caminho. Então, é super importante você ter essa área que vai não cuidar das pessoas, mas que vai mostrar para a organização como um todo a importância desse cuidado. Porque não é o RH só que cuida, a liderança também tem que cuidar. Né? Os pares têm que cuidar, é o ambiente que cuida, de uma certa forma. Entendendo que você está falando que não é aquele cuidado paternalista, não maternar, né? Mas é um cuidado mesmo
do tipo, como é que a gente promove um Exato. espaço de desenvolvimento, que as pessoas cresçam. Um espaço sadio, positivo, em que as pessoas se sintam contribuindo, ouvidas. Isso tudo tem a ver com cuidado, né? E até a maneira como eu me comunico tem a ver com cuidado. Né? Perfeito. Gabi, para encerrar, eu queria saber o que você está achando do Congresso, que insights você está levando daqui, como é que você sentiu energia, se você está gostando de participar. Tá incrível, Ju. Eu acho que o Congresso esse ano, todo o time que está envolvido na organização, todas as equipes, todas as pessoas fizeram um trabalho incrível de construção, um trabalho que começou muito antes, né? Eu lembro que desde a primeira reunião do ano nossa na BRH, a gente já vinha falando do planejamento do Congresso, estabelecendo, né, os times. Então, assim, é muito planejamento, é muita dedicação. Então, esses times estão de parabéns pela entrega que está sendo, né, concluída hoje, no dia de hoje, que vai continuar, a gente vai ter muita coisa boa vindo por aí. E muita gente legal transitando pela feira, a plenária lotada, os palestrantes de altíssimo nível. Então, a gente abriu ontem com o James, do Fórum Econômico Mundial, que foi uma palestra maravilhosa. Hoje a gente abriu com o Nauber, como eu citei, que também foi super motivacional. Então, assim, tá muito, muito bom, altíssimo nível. Muitas sementinhas, e muito feliz em ver o nosso Rio de Janeiro tão forte de novo na comunidade de RH, criando essa comunidade, que a BRH promove de uma maneira tão bacana. Então, venha para a BRH, se associa, né, para você ter mais informações ao longo do ano, mais conteúdo, vai ser muito legal. Tá bom, Gabi, muito obrigada pela generosidade, aceitar nosso convite, vir compartilhar sua experiência, enriqueceu muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma conversa. A gente vai continuar aqui, que ainda tem muito evento pela frente, muita coisa para aprender.